tirar da cabeça alguém que está a pensar assim. Joe William mostra porque tem. Quem não mostra é porque não tem. Há pastores que têm hotéis. Há pastores que já foram, que Joe William provavelmente não chega aos pés dos pastores. LV Produções, todas as novidades passam daqui. Agora, por exemplo, nós vemos, eu estava a ver um noticiário que eu fiquei escandalizado. Uma igreja não estão a rezar porque estão a lutar, até tem geleira lá dentro, cama está lá, porque fecharam. Então, contenda, vamos fechar, vamos pôr cama, estão a cozinhar lá no altar. Está certo ou não está certo? Vocês, homens de Deus. Não está certo. Não está certo. Ok. Não está certo. Não está. Gabriel. É o único lado que vocês concordam. Vocês não. Vocês não. Não, vocês porque estão a concordar. O apóstolo Danny e o profeta Joe William. Agora, olha, por isso que eu tive que ir para o Gênesis para mostrar de onde é que começa a rebeldia. Por exemplo, o Joe William aqui falou de algo que eu vou lhe elucidar. O maior inimigo da igreja é o diabo e os seus demônios. Preste atenção. O reino de Deus é constituído de pessoas boas que creem em Deus e seguem a Cristo. O reino das trevas é constituído de pessoas que criam e fazem a maldade. Apologetics. E esta maldade fazem contra quem? Fazem contra as boas pessoas. Deixa-me só quero terminar o meu... tenho que terminar meu fim de pensamento. Profeta Johnny. Cristo. Profeta Johnny, deixa ele terminar o fio para não perder o fio. Deixa ele Segura seu fio, para não perder. Então nós temos a luz, temos as trevas. A luz nunca vai concordar com as trevas e as trevas nunca vão concordar com a luz. Eu volto a repetir, a maioria das desavenças que existem dentro das igrejas é quando nós começamos a não concordar. Sabes, todos nós saímos de alguma igreja e não concordamos com alguma coisa que acontece naquela igreja. Existem igrejas que não dão liberdade. Por exemplo, se eu tenho um dom, não me deram liberdade de manifestar o meu dom, eu saio daquela igreja. Porque temos que entrar de onde começam as desavenças. Nós não podemos... Eu tenho mais 30 segundos, porque tenho que passar para o segundo tema, e o segundo tema só tem 10 minutos, então não quero me perder. Tá bem, então estou a correr. Olha, o que ele vai falar, eu não vou ter tempo, ele começou. Vai falar, todo mundo. Então ele começou, eu estou aqui. Tem um assunto a sério, antes de eu esquecer. Okay. All right, let me just talk to them. Diabo e Cristo em Deus. They comunica. Ok? Comunica. Por quê? Ok. Quando Job foi atacado, foi uma carta, foi uma telefone. Olha, estou a passear aqui. Vê um homem que é Job. Alright. Esse diabo, estamos a apontar o dedo. Com Cristo, Deus tem uma relação e comunica. Vamos ter muito claro. E Deus disse para o diabo: olha, pega ele, mas não pega a arma deste homem. Sim. Olha, essa permissão veio de Deus para o diabo. Sim. Tudo nós estamos a dizer que o diabo com Cristo, com Deus, acho que tem uma relação que mais do que nós pensamos. Então o que acontece? Quando Cristo estava aqui na terra, Pilato and Herod, they were not diabo. They were not diabo. They were not diabo. Nós hoje em dia, todas as coisas nós culpamos de diabo. Existem as coisas, são realidades. Aqui na terra temos o oposto. Right? Por exemplo, temos Ferrimo, temos MDM, temos que existir o oposto. Eu não concordo. Tem que existir isto para nós avançarmos. Se é isto... Eu quero ir para o segundo tema. Vamos deixar esse tema. Esse diabo... Ok. Não, vai. Continua, profeta. Não, eu queria só ali na parte... É frente a frente. Então, ali na parte do diabo e Jó. E Jó. Porque se nós levamos biblicamente, Deus também foi claro quando Satanás apareceu na presença do Senhor. Deus é que disse: vens ou tens espiado o meu servo Jó?
que tem me servido com benevolência. Como que diabo chega... Deixa-me só para terminar. Sim. You answer me. Não, mas só que eu ainda não acabei, o meu ainda não terminei. Termina o seu fio de Tenho que pensamento. terminar o meu filho. Não, eu tenho que terminar, não tem como fazer as perguntas. Então, significa que Deus não permitia que o diabo tocasse em Jó. Foi preciso uma permissão. E esta permissão foi devido ao quê? Ok, fine. Number two, Ok, mas o meu tempo, eu tenho 10 minutos. Uma coisa só. Segundo tema. Pastor Apóstolo Danny Timan. Sim. Sinceramente, devia ou não haver rivalidade entre as igrejas? Sim ou não? Não deve haver rivalidade entre as igrejas, principalmente se o cabeça é Cristo. Quando há rivalidade, quem sofre é o corpo. Então não deve haver rivalidade. Profeta Joe William, deve ou não haver rivalidade entre as igrejas? Dá-me só 2 minutos. Um segundo. Um segundo. Alright. Você falou que o diabo estava na presença de Deus. Como que o diabo tem coragem, right, de chegar na presença de Deus? Chegar lá, olha, nós estamos a sua olhando é que diabo com Deus são o grande inimigo. Como que diabo tem coragem de chegar na presença de Cristo, number one? Significa de Deus, significa ter uma relação entre diabo e Deus, number one. Concorda ou não? Porque eu não vou chegar na sua casa. Até pode dar a resposta. Não. Você me perguntou, concorda ou não? Eu tenho que dar a resposta. Concorda ou não? Não concordo. Você já chegou como? Não concordo. Tem que responder. Não concordo porque o que Deus e Satanás estavam a tratar do assunto de Jó era a sede que o diabo tinha para destruir Jó. Só podia destruir Jó pela permissão. Então, só depois da permissão é que ele conseguiu tocar em Jó. Tudo Ok, ainda está no mesmo tempo. Joe Essa é William. a permissão. Diabo com Deus que não tem Joe tem William. relação. Joe Não é? William. Como que... Concorda, Joe William? Tem ou Alright. não haver rivalidade entre Na verdade é que, olha, quando nós tivemos esse tema, meu colega foi no Transpositivos, eu teve a criar outros apologetics para outro o Sim. tema. Tem que ou não haver? Na verdade é que eu gosto que nós ter competição. Gosta de competição? Vamos, até para mim acho que é melhor. Ok, muito bem. Vamos para o tema a seguir. Pastor Joe William, profeta Joe William. Hoje questiona-se muito pastores que ostentam, pastores que têm as suas igrejas, mas aparecem endinheirados, aparecem a ostentar uma vida de luxo. Um homem de Deus tem ou não viver uma vida com ostentação, com qualidade, e mostrar que eu vivo assim e as pessoas, porque hoje é muito discutido entre que um líder tem que ser humilde e discreto, mas há outros que defendem que ele tem que suegar mesmo, não é? O que o Joe William defende? Acho que esse é o meu tema que me trouxe aqui. Ok. De lutar essas coisas, entrar no outro tema para defender algumas pessoas que estão em casa. Ok. Não são todos, até que no grupo somente vemos isso. Ok. Olha, a Bíblia diz assim no livro de... tem também as pessoas estão em casa, né? Para saber que nós estamos preparados, né? Eu gosto de ostentação. Coríntios 1:31. Coríntios, capítulo 1, versículo 31. 31. O que diz? Interpret for me, né? It says, classic edition. So then it is written, let him who boasts and proudly rejoice and glory. Boast and proudly rejoice and glory in the Lord. Ok. Peço para interpretar, apóstolo. Alguém abriu aí para eu ler em português? 1 Coríntios 1:31. Eu vou dar a escritura essa, vamos rápido, depois eu vou. Sim. Enquanto nós vamos abrir, vamos ler o que está a dizer aí. Sim. Right, antes nós entramos muito deep,
nós devemos saber o que é ostentação. Nós temos que ir para o dicionário, saber o que é ostentação. Ostentação significa show off. Right? E show off, para mim, não começou conosco, começou com Deus mesmo. Deus na Gênesis diz assim, Coríntios 1, capítulo 1, versículo 31. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. alright. Vamos então, Deep. Não, é que eu peguei só esta parte. vamos até agora. Peguei só esta parte. Alright, fine. Ok, fine. Capítulo 1, 31, é isso? Ok. O apóstolo vai. Vamos ler em casa. Vamos ler em casa, sim. Olha, a ostentação não começou conosco. Começou com o próprio que ele criou o mundo. Ele devia criar um mundo calado. Quando criou o mundo, a luz estava sozinho. Quando chegou o momento de criação do homem, ele disse, vamos criar o homem, vamos aqui. Isso significa que existem as pessoas que estavam a ver a criação do homem. Right? Isto para mim é show. É show. Isso é show. Vamos. Peço para voltar para o seu lugar. Eu não vou. Sim, fica aí. Ok. Number 2. Salomão, ele disse, olha, meu capo, meu cálice, que eu tenho que tomar. O rei Salomão, o rei da onde Bíblia. eu devo tomar água, o sumo deve ser de ouro. Também, a roupa que eu uso deve ser de ouro. Então, tudo isso que o ser humano fazia é show off. Ok. Cristo, quando veio aqui na terra, ele disse assim, olha, silver and gold é de meu pai. Ele é dono. Ostentação, para mim, eu não vou calar em boca quando Deus me abençoa. Ostentação é tipo grávida. Quando Deus abençoa uma pessoa, é tipo grávida. Grávida você pode esconder um mês, 2 meses, 3 meses. Mas mata 5, 7. Grávida te vende. Olha, estou cá. Grávida sai mesmo, você está escondendo. As pessoas confundem a bênção com ostentação. Olha, não vamos esconder a bênção de Deus, que Deus nos abençoou. Nós sai sozinho, é grávida. Não tem como esconder. Então, ostentação para mim é uma das coisas que nós temos. O pastor deve ser a primeira pessoa que mostrar o povo que nosso Deus, Deus que me chamou. Ele abençoou assim. Então, o problema que nós temos aqui nas igrejas é que os pastores, algumas pessoas ainda estão atrasadas. Então, eles não concordam sobre o assunto de financeiro. Nós trabalhamos, ok? Além de ser pastor, nós temos algumas coisas que nós fizemos. Então, quando Deus abençoa, nossa machamba, devemos mostrar as pessoas para inspiração. A ostentação para mim é a única coisa que eu devo dizer. História, vai ler de John William, Steve cá. Se Cristo não fez ostentação de água para vinho, quem saberá? Ele fez isso. Então, o profeta Joel concorda que um homem de Deus, ele tem que demonstrar prosperidade, tem que mostrar blessing. É uma forma de mostrar a sua bênção. Abraham was blessed. Como Abraão mostrou, Solomon. como Cristo, como outro. Qual é o outro que falou? Solomon, Even Jacó. Laban. Muito bem. Apóstolo, concorda com a ostentação por parte dos homens de Deus? Tem 2 coisas. Existe a manifestação da bênção de Deus na minha vida, que as pessoas podem ver, e existe eu mostrar às pessoas que Deus tem me abençoado. São coisas diferentes. O que significa prosperidade? Prosperidade significa ter o suficiente para ser próprios. Quando tu olhas a Bíblia, Gabriel, Abraão era rico. Agora existe diferença. Não podemos dizer que Abraão mostrou riqueza. Abraão não mostrou riqueza. Ok. Mas foi visível a riqueza de Abraão. Então tem diferença em eu dizer: alô, tenho iPhone 14.
E quando eu estou a andar normalmente a usar o meu telefone, você está a ver que eu tenho um iPhone 14. Você vai ver que eu sou abençoado, que eu sou próspero. Mas eu não canto, não preciso cantar. Abraão não cantou que era próspero. Se você lê a Bíblia, Abraão era rico, não cantou que era rico. Isaac era riquíssimo e poderoso, mais acima do pai dele. Mas agora, por que nós temos na Bíblia esses testemunhos? A Bíblia não testemunha o que Deus faz na vida das pessoas para ostentar. Não. É para informar, é para testemunhar. Existe diferença entre testemunhar. Por exemplo, apóstolo... E Gabriel, salientar, eu não disse que nós vivemos mal, ou que os crentes, os filhos de Deus vivem mal. Eu trouxe 2 pontos. A diferença é eu mostrar-te a minha bênção e tu veres a minha bênção. Se eu for abençoado, assim como ele disse, uma mulher grávida, você não precisa perguntar se está grávida. Um abençoado, você não precisa perguntar se ele é abençoado. Então, esta está a diferença. Então, um pastor, tirando o falar, eu tenho carro, tenho isto, ele como tem que viver? Porque as pessoas acham que os pastores terem carro, terem um avião, terem uma conta, viajarem para uma ilha ou algo, está errado. Na sua opinião, os homens de Deus, vamos tirar a palavra ostentação. Vamos tirar essa palavra ostentar. Devem ou não viver um bem bom com aquilo que ganham? Devem viver e sempre simples. Vou te explicar uma coisa. Não tem como eu ensinar às pessoas o que Deus faz e Deus não fazer na minha vida. Não tem como eu apresentar a Deus aquilo que Deus é capaz de fazer e não acontecer na minha vida. Uma vez eu estava numa entrevista aqui e perguntaram de Joe William. Porque o apóstolo está a concordar um pouco com... É assim, eu estou a concordar. Com o Joe William. Espera, é assim. Não está a concordar com a ostentação. Não. É assim, Gabriel, eu falei uma coisa. Falei 2 coisas. Ostentação. Eu disse a diferença entre ostentar. O que é ostentar? Show off. É show off. It's showing. Quer dizer que... It's showing. É mostrar. Listen, quer dizer que eu não estou a deixar você ver. Eu estou a obrigar você a ver. I can differ that. Eu estou a te obrigar. Eu estou a te obrigar. Eu por isso dei exemplo. Se eu saio, show off o que é? Eu tenho iPhone. Eu tenho isto. Eu tenho aquilo. Vamos lá, eu vou falar de Joe William. Uma vez aqui perguntaram, olha, o que achas da postura de Joe William? Eu respondi positivamente, eu disse, não há quem não quer o que ele tem. Seria mentira, seria hipocrisia de muitas pessoas. As pessoas querem o que ele quer, o que ele tem. Quem que não quer ter um carro descapotável? Viver numa casa de chão, primeiro andar com piscina? Quem que não quer? As pessoas estão a ir para a escola, estão a ir para a faculdade, estão a trabalhar duro para ter isso. Mas a diferença está, e volto a repetir, nós devemos viver do bem e do melhor daqui da terra porque nós temos Deus. O pastor deve viver. Mas a diferença está em eu querer te mostrar o que eu tenho. The book knows bem explicado. Acho que sometimes the English mas o book nós lemos aqui diz, if we want boast, a palavra boast, em português, boast é o quê? Boast ou boost? Boast. Will you boast in the Lord? There's a boast, not boost, boast. Está aqui boast. We have to go on the scriptures. Boast. What is boast? Please can you interpret? Boast. É alguém que tem orgulho de alguma coisa. Boast is like boast é uma pessoa que tem confiança e tem orgulho de alguma coisa que ele tem. Boast, se falamos sobre show off. Show off. Eu ainda estou a pisar aqui. Show off, number 1. Se não fizemos show off, eu faço show off. Para inspirar as pessoas. Number 1. Show off. Number 2. E não é pecado show off. Number 3. Porque Salomão foi o rei de showbiz.
Em que contexto? Espera, não. Em que contexto? Olha, em contexto de tudo. Number one, começou de ouro. Ele foi o rapaz que disse, olha, o templo de Cristo eu vou repetir com ouro. Oh, mano, ora, ele não falou mais o que ele já fiz. Já te disse que já falou. A boca dele já te disse, já fiz alguma coisa. Só então, se ele disse, não, tenho isto. Não está mentindo, tenho alguma coisa, tenho isto. Olha, deixa agora. Olha, você dentro, mano, eu estou cortando antes de acabar. Ok, tudo bem. Se eu disse, tenho iPhone. Veja aí, tenho iPhone. Não é pecado, tem. Não é pecado, tenho iPhone. Você disse que tem televisão, ativo sociais. Não está mentindo, tem tua. O que é tua? Você tem. Pastor, o que é profeta, tua? você. I go to for facts. Yeah. O que é tua? Você não é obrigado a fazer o que é tua. Não, e se ele não quer mostrar, tu não mostra o que não tem. O dia que ele já tem, sozinho, alguma coisa em ti te faz você que, olha, alguém tem que saber que já tem. Para esperar outro homem, outro vizinho. Ele não acredita que o show, I'm the boss of the show. Eu faço. What we have is manifest. We don't need to show. Se ele não manifesta, mostrou. O que nós temos manifesta e não precisamos mostrar. Se eu parar, eu na rua, se passa como é que é a marca daquele Mercedes ali que eu gosto que tens? Quando tu passas, quando ele passa daquele carro, não perguntam, as pessoas veem. As pessoas podem pensar que eu às vezes fiz dívidas, é meu. Okay. Portanto, que eu fiz matrícula. A dizer que é meu, olha. Deixa eu terminar então. Cristo disse, gentleman, Cristo disse, silver and gold é meu. Ostenou como? Deus disse, silver and gold é meu. Ok, vamos fechar com... vou dar 1 minuto cada pessoa. Olha, foi realmente interessante ouvir a opinião. E são opiniões que inspiram. Cada um tem uma posição. Ambos concordam que os homens de Deus devem viver bem. Devem ter carro. Tanto o profeta Joe William como o apóstolo Danny Timman estão a concordar que o homem de Deus tem que ter carro, casa, pode ter avião, pode ter tudo, tem que viver bem como um político vive, como um empresário vive, porque também estão a fazer um trabalho, estão a salvar almas. Não tem preço, né? Tem valor. Vocês concordam? Então está claro para o povo que os homens de Deus concordam que tem. Agora, aqui o que vos difere é que o apóstolo Danny concorda, mas sem precisar mostrar. O Joe William concorda, mas tem que mostrar. Temos que saber, forçado a saber que é meu. Porque, olha, a Cristo disse assim, silver and gold. Silver and gold é meu. How do you define Cristo a dizer que silver and gold é meu? Right? A palavra que é meu, está a dizer que você para saber que é meu. Ok. Um minuto, apóstolo. Estamos tentando o quê? Um minuto, apóstolo. Um minuto. Quem quer começar o seu minuto? Pode ser, Joe William. Joe, 1 minuto para fechar. Eu ainda vou fechar com a palavra que eu estava dizendo aqui. Cristo disse assim, ele não escreveu, falou. Esse é ouro, vocês estão vendo aqui. Esse é silver, esse é plasma. Esse é meu. Eu estou com meu pai. Tem maçons. Olha, está falando uma das coisas que nós não sabemos, mas fala. Para mim, estava a dizer às pessoas tem alguma coisa. Então, ostentação para mim, show off para mim, é bom. Se não faz show off, ninguém vai saber. Você vai andar com carro, nós vamos ter você dívida no banco, Lise. Você diz que é meu. Acho que não é pecado dizer que é meu. Se a ostentação dele, que a pessoa tem que saber. Olha, você pode esperar 50 anos, ninguém vai saber que você é tu. Ok, então, na visão do profeta Joe William, é que tudo que a gente conquista, a gente não pode ter problema de mostrar. Ronaldo diz que falar. Esse é meu. Ronaldo fala que I'm the greatest man in the world. Ronaldo fala, então, nós por que não falamos? Ok. Apóstolo Danny. A Bíblia é única e cada um escolhe como tirar a interpretação dela. Jesus
quando falou, ele disse que na casa do meu pai tem muitas moradas. Ele está nos a informar para onde nós vamos. Isso é Massau. Ok, é o Dene agora. É o Dene, apóstolo Massau, Dene. não fala Massau. Apóstolo Dene agora, por favor. Eu tenho o Nisso Não Andrade foge, e seu não marido foge. daqui a pouco. Mas Apóstolo não. Dene agora. Vamos embora, apóstolo Dene. Na casa do meu pai tem muitas moradas. É uma informação para todos aqueles que são os filhos de Deus por causa do arrebatamento que vai acontecer e para onde nós vamos viver a vida eterna. E cada um de nós vamos ser dados um galardão, uma coroa, de acordo com a obra de cada um de nós. Ok. Então, existe a profecia. Jesus estava a falar profeticamente sobre o que nós vamos viver depois de sairmos daqui da terra. Sim, já percebi. Mas Ok. indo ao tema. Então, indo ao tema, todos nós, os homens de Deus, devem sim viver bem. Ok. Tu tens um psicólogo que só senta com as pessoas para aconselhar e lhe é pago para fazer isso. Ok. E não vejo nenhum problema em um pastor ser bem sucedido. Mas o nosso testemunho, a nuvem de testemunho que está à nossa volta, as pessoas vão ver. Só tirar da cabeça alguém que está a pensar assim. Joe William mostra porque tem, e quem não mostra é porque não tem. É uma acusação muito grave, porque há pastores que têm hotéis, há pastores que já foram, que Joe William provavelmente não chega aos pés desses pastores. Não chega aos pés dele. Então, é uma escolha ética, educacional que nós temos. Por exemplo, o Joe William não pode me deixar mentir aqui. O showbiz dele provavelmente lhe dá problemas, lhe atrai pessoas que só querem o que ele tem e não amam a pessoa dele. Este showbiz faz ele sofrer, porque ele não tem amigos de verdade, porque estas pessoas só vêm para ele por causa daquilo que ele tem. Então o showbiz também atrai muita maldade na nossa vida. Podemos ter fama, podemos ser reconhecidos, as pessoas podem render, mas eu sou da opinião que aquilo que nós temos vai se revelar por si só, porque nós vamos nos cruzar com as pessoas lá fora. Muito obrigado, apóstolo Dene Timane. Muito obrigado, profeta Joe William. O que nós vimos aqui, eu comparo duas correntes da marrabenta. Aquela marrabenta que é totalmente agitada, mas é aqueles que querem defender a parte tradicional da marrabenta, com cordas e tudo e tal, o certo, né? Tem aqueles que querem pegar na marrabenta, até querem colocar beat internacional. Então, é para isso que nós trazemos aqui pessoas para esse frente a frente, para nós entendermos qual é o ponto de vista deles. Olha, beijos e abraços, 30 segundos. Para fechar, cuidado com a mídia. Joe William não é meu inimigo, eu não sou inimigo dele, então não deixem que a mídia vos manipule. A mídia está a trazer a vocês, por isso que estão juntos, vieram juntos, estão juntos. A mídia tem esse papel, trazer as pessoas para trazerem pontos de vista, não é? O facto de termos duas mãos que parecem iguais, uma tem capacidade de fazer mais alguma coisa do que a outra. Há uma mão que escreve mais rápido e a outra talvez puxa mais rápido. Então, beijos e abraços, Joe. Abraço, acho que já falamos tudo. O que nós falamos aqui é que não podemos concordar de uma tema só. Nós temos que defender algumas pessoas árvores. Então, aqui, se ele começa um tema positivo, eu tenho que dizer não, outro, porque esse debate tem pessoas que concordam de meu ponto de vista e tem pessoas que concordam de ponto de vista. Se ele começou a dizer que gosta, eu também digo que não gosto. Isso é nosso gentleman, como ele disse, não somos inimigos. Também esse programa foi bom. Eu acho que se você gosta do showbiz... Vocês são amigos, vocês são irmãos em Cristo, com pontos de vista diferentes, e é importante trazer para que as pessoas percebam que, apesar de cada um ter um ponto de vista diferente, são membros do mesmo corpo, né? Então, como se fossem filhos.
Muito obrigado de coração. E quando eu tiver mais um tema relacionado, vou vos chamar aqui para frente a frente para vocês falarem deste tema. A sua igreja onde é que fica, apóstolo? Eu não gosto muito de fazer Mas publicidade da igreja. por favor, onde é que ela está? Está no bairro de Laulane. Rua da Beira, bairro de Laulane, paragem Salão, Rua da Governadora, primeira, segunda rua, uma igreja em construção, direito de chão primeiro. Quais são os dias de culto? Quarta e domingo. Quarta-feira às 18, domingo às 10 horas. Então está toda a gente convidada. Quarta e domingo vamos lá buscar a Deus, porque ter luz é uma coisa única. A profeta Joe William, Acho que já. onde é que é? Pode falar, fica à vontade. Rua de. Vem do trabalho. Acho que no paragem de Ramo. Paragem de Romos. De Ramos. Acho que Quais são os dias de culto? São terça, quinta e domingo. Terça, quinta, 18, e domingo. 18 horas. domingo. Lá também é 18? 18, quarta-feira às 18 horas. Amém. Um dia desses faço uma visita aí para vir beber. Muito obrigado, beber da bênção. Muito obrigado, pastora Rose também está aqui, mulher de Deus, uma mulher forte, está aqui conosco. Olha só, fizemos o frente a frente. LV Produções, todas as novidades passam daqui.